uma das principais preocupações do diabético é em relação ao açúcar e ao adoçante. Quando eu posso, quando eu não posso, o que que faz mal, o que que não faz mal. E para falar sobre isso eu recebo Edinês Moreira Alves, ele é nutricionista do Hospital da Baleia, aqui de Belo Horizonte. Você que não está aqui, tudo bem, querida? Marta, tudo bom? E você? Tudo jóia. Jóia, obrigada por ter pelo vindo. Convite. Nós que agradecemos. Edinês, realmente existem muitas dúvidas, ainda pessoas falam, o adoçante tal provoca câncer, adoçante não pode. E aí a pessoa fala, é melhor você tomar um pouquinho de açúcar do que adoçante. Então existem muitos mitos ainda e nós vamos tirar esses mitos, ver o que é mito, o que é verdade aqui com você. Quero, antes de tudo, mandar um beijo lá para o pessoal do Hospital da Baleia. A gente tem sempre ajudado de alguma forma o Hospital da Baleia. Meu sogro ficou internado lá há muito tempo. Um beijo lá para todo o pessoal do Hospital da Baleia. Vamos lá então, Edinês, vamos falar qual a diferença para o organismo, claro, do açúcar para o adoçante. Pro adoçante. Na verdade, o que acontece? O adoçante, a princípio, foi mais para a questão do diabético. Né? Mas hoje em dia já se usa muito para questão, quero emagrecer, então vamos cortar açúcar e já entra com o adoçante. É verdade. Por quê? O açúcar tem pouca caloria, mas a questão é a quantidade que é utilizado. E muitos alimentos, muitas vezes, ele já vem com esse açúcar inserido. É verdade. Então, inclusive, hoje eu até trouxe alguns alimentos para mostrar, para a gente poder comparar um pouquinho essa questão aí do açúcar de cada alimento. Então vamos, fique à vontade. Tá, vamos começar pelos menores. Eu trouxe aqui a batata, né, equivalente aqui, ó, 1 colher de sopa. Né, de açúcar. Isso. Então, uma batata, se você comer uma batata, até a gente não falou na entrevista, porque tanta coisa para falar e a gente, infelizmente, não tem tanto tempo. Mas a pessoa, quando até quer cortar o açúcar, ela tem que cortar a massa também, né? Porque a massa, ela tem açúcar, também tem açúcar. Produz açúcar, né? O resultado final. Muitas vezes, né, o que se deve, o diabético deve acompanhar, ele tem que ingerir uma alimentação que tenha um teor maior de fibras. Então, por exemplo, uma batata, uma fruta, uma laranja, tem açúcar? Tem, mas ela vem normalmente acompanhada da fibra. Então, a liberação dessa glicose vai ser lenta, porque senão seria difícil. Ele teria que cortar todas as verduras, todos os legumes, e ele tem que ter uma fonte de energia. Claro. Né? Então, eu trouxe aqui a batata com 1 colher de açúcar, uma laranja também que tem 1 colher de açúcar. 1 colher de açúcar. O pãozinho francês, né, o nosso pãozinho aí de sal, ele tem 2,5 colheres de açúcar. Gente, olha só, ninguém esperava por essa, para falar a verdade, né? Por essa eu não esperava. O pãozinho de sal tem 2,5 colheres de açúcar. E tem gente que come 3, 4 pães. Numa refeição. A Regina tá rindo ali, lembrando, e numa refeição. Numa refeição. A Regina tá rindo ali para não chorar. E é verdade, né? Tem gente, eu já ouvi falar de pessoas que, nossa, você emagreceu demais, o que você fez? Eu comi 10 pãezinhos de sal num café da manhã. Num café da manhã. Ou seja, quantas colheres de açúcar naquele pãozinho de sal, né? 20 2,5 colheres. 20 colheres, você pensou? Mais de 20, na verdade, né? 25. Eu trouxe também o achocolatado. Desculpa, só porque me ocorreu uma pergunta. O integral tem menos açúcar? O pãozinho integral? Tem. E o que acontece? Ele tem um teor maior de fibra. De fibra. Então, essa glicose vai ser liberada lentamente. Então, o ideal é trocar o pãozinho. Existem, sim, gente, pãezinhos franceses assim, integrais, muito gostosos, o sabor é o mesmo. Porque tem gente que tem tanta resistência ao integral, né? Da mesma forma. Eu escolho uma boa padaria. As outras padarias que estamos assistindo aí, que não tem ainda, façam o pão integral. Porque realmente é uma ótima troca, né? Com certeza, Edinês? Com certeza, ajuda muito. E você estava falando da Principalmente para o diabético que faz uso da insulina. Ele É. tem que ter um controle muito certo com a questão da alimentação para ele adequar essa dosagem da insulina. É verdade, maior ainda, né? Isso. Você estava falando do achocolatado. O achocolatado, então cada colher de achocolatado, ele tem 1 colher de açúcar. Então, quer dizer, a equivalência 1 para 1. É verdade. Ali a pessoa pode trocar pelo cacau em pó. Com né? certeza, tem aí quase 0 de açúcar. Então, você E tem que essas opções no mercado. E ainda é mais gostoso. É Com mais certeza. caro, né, gente? E tem Mas é mais outros gostoso. nutrientes que muitas vezes o achocolatado com açúcar não tem. É verdade. Bem, a famosa balinha de goma. Ô, balinha terrível.
10 unidades, são 4 colheres de sopa de açúcar. Meu Deus, olha só, você deixa as suas crianças comerem bala à vontade? É isso. Deixava, então, não deixe mais, eu não deixo a famosa mesinha de guloseimas, festas, toda hora tem uma criancinha passando, pegando uma, que você consegue perder a conta de quantas balas. Perde mesmo, e a gente também que é adulto, né? A gente vai comendo. Hoje mesmo, olha, as minhas filhas estavam saindo para ir para a escola, escovaram os dentes, lógico, né? Almoçaram, escovaram os dentes, elas estudam à tarde. E nisso, a Aninha, que trabalhou na minha casa comigo, ela foi tirar algumas coisas lá e nisso ela tirou um tanto de caixinha que elas tinham ganhado no aniversário, cheia de bala. Mamãe, eu posso? Filha, claro que não. Primeiro você está indo para a escola, acabou de escovar os dentes. Só uma? Não. Pronto, foram para a escola felizes do mesmo jeito. A gente fica com dó, às vezes, só uma. Deixa, quer dizer, libera, né? Uma balinha, nós não estamos falando do açúcar, estou falando só do açúcar, estou falando dos dentes também. Né? Tem o problema das cáries, são muitos problemas, tem que tomar cuidado, principalmente com a questão do diabetes. Isso. Né? E aqui tem uma lata de refrigerante, que são 4 colheres de sopa. De açúcar. De açúcar. Pessoa que toma uma lata por dia, porque tem gente que toma todos os dias, tem gente que toma refrigerante no café da manhã. Eu conheço gente. A recomendação pela Organização Mundial de Saúde são em torno de 60 gramas dia de açúcar. Então, 60 gramas seriam umas 3 colheres ou 2 colheres e meia de açúcar? Não, seriam mais ou menos essas 4 colheres, em média. Mas ele vai tomar tudo só no refrigerante. De refrigerante. Então, quer dizer, é como se ele não pudesse o restante do dia ingerir nenhum tipo de açúcar. E é impossível. Claro, já comeu pãozinho, com certeza vai chupar uma laranja. Isso, né? tem os outros alimentos, tem o arroz, frutas, que ele vai comer, né? O macarrão. A batata. Assim. Então, é muito sério, né, gente? A saúde. E não é difícil, é só a gente aprender, a gente se reeducar. Quer dizer, tomar uma latinha de refrigerante no fim de semana... Tudo bem, né, Ednês? Ou não? Não pode nem nunca? Não, eu acho assim, tudo que é muito radical é difícil. Eu acho assim, na sociedade hoje, você está inserido numa sociedade que tem alguns hábitos. As pessoas, aos poucos, elas vão conseguindo inserir esses hábitos, mas é difícil. Então, normalmente, o que eu peço? Moderação. Eu acho que tudo, mesmo com açúcar ou o adoçante, tem que ter moderação. Com certeza. A gente também não está falando hoje, não é o nosso assunto, a gente não está falando do sódio, mas o refrigerante tem um teor altíssimo de sódio, de outros conservantes que são terríveis e tal. A pessoa que quer tomar um refrigerante, que não abre mão, está muito calor, geladinho, uma delícia, pode tomar o zero ou deve tomar o zero? Depende, Márcia, porque o que acontece? O zero, ele está isento de um nutriente, normalmente açúcar, mas ele triplica em sal, no sódio. Então, se ele é hipertenso e não é diabético, talvez nem é tão, não tão vantajoso ele ingerir o diet. É preferível ele tomar o refrigerante normal. Agora, o diabético já seria, assim, interessante. É o ideal, né? É isento, né? Isso. E o campeão. O famoso. O famoso biscoito recheado. Gente, olha, na minha casa não entra, viu? Biscoito recheado, não. E é muito mais fácil, né? Agradar as crianças. Lanche da escola. Eu não sei o que eu levo de lanche para minha filha na escola. Biscoito recheado ela vai comer, com certeza, então eu vou levar. Não compro. Os fabricantes me perdoem, mas eu não compro. Equivalente a um pacotinho. Esse aqui é um pacotinho, né, de biscoitos. São 12 colheres de sopa. Meu Deus, é muito açúcar. 12 colheres de sopa. É muito açúcar, né, para os nossos filhos. Então é de assustar, sim, né? Não tem como, é uma quantidade muito maior do que o recomendado. Porque ele tem a massa e o recheio, que também tem muita gordura, né? Além disso, né, Ednês? O recheio do biscoito. Além disso, ainda tem essa questão. Tem o sódio também, tem os conservantes, que isso atrapalha a absorção de alguns nutrientes. Então, não é só a questão do açúcar. É verdade, com certeza. E agora você trouxe aí diferentes tipos de açúcar para a gente conhecer. Né? Alguns a gente até já ficaram famosos aqui, porque a Regininha sempre fala açúcar demerara, açúcar de não sei o quê. Aí a gente já está aprendendo, mas é bom que você vai ensinar para a gente com todos os 5 aí pertinho. Eu trouxe os mais usados, né, Márcia? Nós sabemos que existem outros, inclusive os utilizados pela indústria né, alimentícia. Mas aqui é o açúcar cristal, né, que é o mais conhecido. Do açúcar cristal nós podemos também gerar outro tipo de açúcar. Nós temos o açúcar mascavo, que esse já passa por um processo de refinamento, mas não tanto. O orgânico, que não tem processo nenhum, é o açúcar mais natural, desde o plantio, da preparação da terra, ele não tem
nenhum componente químico, então é o mais natural, esse é o orgânico. Nós temos também o açúcar de confeiteiro, que a espessura dele é bem fininha, né, própria para preparações, e o açúcar refinado, que também já tem uma química, né, pelo processo mesmo até de produção. E a gente pode classificar, tadinhos, me desculpa, a gente pode classificar do pior para o melhor, digamos, qual que seria pior para a saúde, ou melhor, ou ideal, ou que a gente deveria diminuir ou aumentar? Eu não digo o pior ou o melhor, Márcia. Eu acho assim, a questão é a quantidade, como você vai utilizá-lo. Mas o mais indicado seria, né, o açúcar mascavo e o orgânico, porque tem uma menor quantidade de químico. Então, né, nesses aí você consegue uma melhor absorção de outros nutrientes e ele vem com esses nutrientes também. Coisa verdade. Que muitas vezes, né, o açúcar cristal já não consegue. O refinado, ele já passa por vários processos, Verdade. Então já é mais complicado. Com certeza. Se a pessoa bater o cristal no liquidificador, ele fica refinado, né? Ele fica bem mais fininho. Fica, mas não é a mesma espessura do refinado por esse processo, porque eles utilizam produtos químicos. Mas mesmo. é melhor, seria melhor. Ah, sim, sim. Né? Já você, que ele já tem processos a menos, né? Menos processos que o refinado. Você consegue quase a mesma textura, não é a mesma, mas você batendo o açúcar cristal no liquidificador, você tem um açúcar mais fino, você pode utilizar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você vai ter o mesmo efeito no final, sem adição nenhuma de químico, né? Com certeza. E aquilo ali? Na verdade, eu trouxe alguns nomes de adoçantes só para a gente trabalhar um pouquinho, né? Para a gente orientar. O que acontece? Muitas vezes nós recebemos os pacientes no consultório e eles têm muitas dúvidas. Eles acham que qualquer adoçante é a mesma coisa, qualquer marca. Eu posso utilizar qualquer tipo de adoçante. Você utiliza um adoçante? Utilizo. Mas não é assim. Então, tem que ter uma orientação, sim, para o paciente, porque principalmente para esse tipo de adoçante que contém a substância ciclamato e a sacarina. Esses adoçantes não são indicados para pacientes hipertensos. Então, ele tem, né, a indicação para um diabético, mas se ele é hipertenso, é bom ele evitar. Por quê? Porque ele tem um acréscimo de sódio também. E vai aumentar ainda mais a pressão dele, que já é alta. E cuidado, porque muitos produtos diet tem esses adoçantes no seu preparo. Então a gente tem que ficar de olho no rótulo, né, gente? Os rótulos existem não só porque é uma obrigação do fabricante colocar, mas é uma informação que vem para contribuir para a gente, para o nosso conhecimento. Então é interessante a gente aprender a ler os rótulos, né? Isso, ver a validade dos produtos, ver o tanto de sódio, tanto... Eu tenho um amigo que é diabético, o irmão a mãe ele, o Paulo, beijo pro Paulo, beijo pro Saulo, beijo pra mamãe, beijo pra família inteira, querida. E ele lê rótulo de tudo, e é muito bonitinho, ele cuida da saúde, tudo que ele vai comer, ele olha quanto, porque ele fala assim, olha, se eu quiser, eu posso até comer um pedacinho desse doce aí, mas eu não quero. Então ele aprendeu a viver assim muito bem com diabetes. Ele aprendeu a fazer escolhas. Exatamente, ele aprendeu a fazer escolhas e ele vive muito bem. Isso. Só antes de você terminar aqui, a gente falou de uma vez aqui no programa sobre isso, e é muito interessante que veio uma moça e ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, ela falou assim, olha, eu aprendi que a melhor maneira, a melhor alimentação é a alimentação do diabético. Se todo mundo comesse como um diabético come, todo mundo teria uma boa saúde. Por quê? Porque ela faz as escolhas certas, como você disse, isso, né? E observa muito essa questão da quantidade. A quantidade, observa os rótulos e come super bem, né? Consegue comer super bem. E aí, Ednês, tem um que as pessoas, o aspartame, por exemplo, é meio que vilão, as pessoas falam muito mal dele. É plausível falar mal dele dessa forma? Na verdade, o aspartame, ele tem uma substância que principalmente não é indicado para grávidas, para não correr o risco, né, da criança ter a doença que é fenilcetonúria, porque o organismo não vai metabolizar essa substância, e ele também tem a desvantagem de não poder ir ao fogo. Então, esse não é muito indicado nesses casos. Tá? A questão do acesulfame K, que ele tem potássio, não é indicado principalmente para pacientes que têm alguma alteração renal, que podem vir também alterar os seus exames. Então, tem que ter uma indicação. A questão que se levantava, o adoçante é cancerígeno, isso já tem que meio que ido por água abaixo. A verdade tem uma recomendação de quantas gotas por quilo de peso. Então, é dificílimo você atingir uma quantidade assim excedente para poder levar um câncer.